Fala galera, tudo beleza com vocês? Lucas Padão do canal Quem é Satoshi aqui novamente no canal da CoinNext com vídeo semanal acerca dos principais fatores que podem afetar o preço do Bitcoin e indicadores. E nesse vídeo vamos também falar sobre a dominância do Bitcoin, por que é tão importante entender Bitcoin antes de entrar no mundo aí das criptomoedas, da blockchain. Vamos falar sobre tudo isso então no vídeo de hoje. Vamos dar uma olhada então no preço do Bitcoin, dos principais ativos no mercado, mas antes disso, se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal para ficar por dentro aí de todas as novidades e entender tudo o que está acontecendo no mercado. Então, o preço do Bitcoin acima dos 23 mil dólares, uma leve queda, então chegou próximo aí de 24 mil dólares e o mercado todo de criptomoedas acaba se comportando de maneira muito similar ao Bitcoin e é um tema que a gente vai falar hoje durante o vídeo. Dando uma olhada no mercado, também o S&P, que é o mercado, a Bolsa dos Estados Unidos, também teve um leve recuo e é importante analisar o mercado de renda variável quando a gente está falando de criptomoedas, pois o Bitcoin e as criptomoedas estão se comportando aí de maneira muito similar ao mercado financeiro tradicional de renda variável, só que com ainda mais volatilidade. Então, por isso que é tão importante entender esses conceitos macroeconômicos que a gente falou bastante, inclusive, no último vídeo aí, para conseguir entender os ciclos do Bitcoin, que além dos períodos de halving, né, oferta e demanda, além aí da questão da oferta do Bitcoin que vai diminuindo, a gente tem as questões externas aí do mercado. Dando uma olhada aqui no indicador de medo e incerteza, o medo e ganância aqui, Fear and Greed Index, estamos aí em um patamar um pouco mais mediano, digamos assim. Geralmente é bom comprar quando o medo está bastante alto, então quando o Bitcoin caiu ali abaixo dos 20 mil dólares, esse indicador estava bastante abaixo e geralmente compras boas aí são feitas pensando no longo prazo nesses períodos, ou seja, quando o preço do Bitcoin está um pouco mais baixo. Agora vamos falar um pouco sobre a dominância do Bitcoin, por que o Bitcoin é tão importante e por que eu sugiro para quem está entrando agora no mundo das criptomoedas e blockchain entender o Bitcoin primeiro antes de entrar nos demais ativos. E primeiramente quero mostrar alguns dados para vocês. Então esse aqui é o CoinMarketCap, que é um site que mostra a cotação das principais criptomoedas. Hoje em dia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, mais de 20 mil criptomoedas estão listadas aqui nesse site e um erro, um risco aí, um perigo para quem está entrando no mercado agora é olhar, né, essa imensidão de possibilidades e não saber o que fazer. Então são mais de 20 mil criptomoedas. E qual que é a minha recomendação aí? Antes de qualquer coisa, entendam o Bitcoin, entendam por que o Bitcoin foi criado, qual o problema que ele pretende resolver e como é que ele funciona minimamente, né? Para isso existem vários livros que inclusive estão gratuitos na internet, eu sempre menciono eles no meu canal, como por exemplo o Bitcoin, a moeda na era digital, Bitcoin Red Pill, o padrão Bitcoin. Existem vários livros aí disponíveis na internet ou na Amazon para vocês adquirirem em PDF, gratuitos também alguns, que vocês podem conferir essa história aí, né? Além, é claro, de verificar os vídeos sobre o tema no canal da CoinNext e também no meu canal Quem é Satoshi. Mas quero mostrar aqui alguns dados para vocês, então, no mesmo site, no CoinMarketCap, é possível ver o ranking aí das principais criptomoedas ao longo do tempo. Então aqui a gente está em dezembro de 2013 e analisando aqui o ranking, a gente tem Bitcoin, então a gente tem Litecoin também, a gente tem XRP, a Ripple, né? E outras que nem existem mais, né? Então aqui em 2013. Quando a gente passa para 2015, esse cenário já mudou. O Bitcoin sempre permanece em primeiro lugar, mas a gente tem então XRP e Litecoin, já apareceu o Ethereum, Dash, Dogecoin e outras aqui. Passando então para 2017, de novo o cenário muda, o Bitcoin sempre permanece em primeiro lugar, temos aqui ainda o XRP, Ethereum, Bitcoin Cash apareceu aqui em um fork do Bitcoin, Litecoin já caiu, a Cardano surgiu e outras aqui que a gente já conhece hoje em dia estão aparecendo também, Stellar, Monero, Dash e outras.
Aqui a gente tem em 2019, então, novamente Bitcoin em primeiro lugar, agora já Ethereum em segundo lugar, depois XRP, Litecoin, Bitcoin Cash. Aqui temos em 2021, então, Bitcoin, Ethereum, a Binance Coin, então, surge em terceiro lugar, Tether também. E agora o atualizado, então, do dia de hoje, Bitcoin, Ethereum, Tether. Lembrando que isso aqui está filtrado por capitalização de mercado, beleza? E o que eu quero mostrar com essa ilustração aqui? Basicamente, apesar do fato do Bitcoin aí se manter constantemente sempre em primeiro lugar, pois é de fato, na minha opinião, um ativo que tem potencial aí para gerar uma revolução monetária. Os outros ativos, eles acabam variando bastante, então muitas das moedas aí que estavam no top 10 lá em 2013, então, mais ou menos aí uma década, a gente nem conhece mais, né? WorldChain, Megacoin, Quark, Namecoin, Peercoin e outras, né? Então, por isso que é importante ter esse cuidado, né? Antes de tentar, entre aspas, aí, encontrar o novo Bitcoin, tenta entender o motivo pelo qual o Bitcoin foi criado e suas características. E aqui eu quero trazer também um trilema que é muito interessante, que é o trilema que a gente chama da blockchain. Então a gente tem aqui três coisas, né? Três características, que é escalabilidade, segurança e descentralização. E geralmente, né, é muito difícil alcançar as três na mesma camada. Então, quando, por exemplo, a gente tem uma rede que é muito escalável e segura, geralmente ela é pouco descentralizada, né? Como o sistema financeiro mais tradicional, por assim dizer. Se a gente tem uma rede muito segura e descentralizada, como é, por exemplo, o Bitcoin, na sua rede principal, né, na sua primeira camada, pode ser difícil escalar e, portanto, a solução que o Bitcoin deu para isso são as outras camadas, aí, como a Lightning Network, por exemplo. E quando falamos de dinheiro, né, essa revolução monetária gira muito no sentido de prezar pela segurança e pela descentralização. Então, esses são os dois principais pontos, e a escalabilidade não seria um ponto principal na primeira camada. Para quem não sabe, existe a primeira camada on-chain, digamos assim, que seria a rede do Bitcoin, a blockchain do Bitcoin, mas depois outras camadas podem ser geradas em cima dessa primeira camada, como é, por exemplo, a Lightning Network, para com as demais finalidades, né, que são buscadas, como por exemplo a escalabilidade. Então, com a Lightning Network é possível fazer pagamentos com custo muito baixo e de forma muito rápida, né, para resolver aí o problema do trilema da blockchain. E uma coisa que é importante aqui é que geralmente aquelas moedas que têm muita escalabilidade e teoricamente são seguras podem perder um pouco em termos de descentralização, ou aquelas que pretendem ter escalabilidade e descentralização podem perder em termos de segurança, e por isso que é importante tomar cuidado. E eu quero aproveitar aqui para trazer um exemplo que inclusive eu mencionei diversas vezes no meu canal, quem é Satoshi, que é o exemplo aí das moedas dos jogos, né? Então, as game coins ou jogos aí na blockchain, e um jogo que ficou muito conhecido é o Axie Infinity. Então ele tem dois tokens, o SLP e o AXS, né? Então foi criado uma rede própria aí para comercialização desses ativos, que inclusive foi hackeada. E aqui a gente já tem outra característica que é importante, que é o fato de que o Bitcoin foi a primeira moeda e ela já foi testada ao longo do tempo muito mais do que as demais moedas, então o risco acaba sendo menor aí quando comparamos Bitcoin com outras criptomoedas. E um dos motivos pelo qual foi hackeada a rede Ronin foi pelo fato de que haviam poucos nós validadores, então a rede era muito mais centralizada do que o Bitcoin. Isso mostra aí outra diferença do Bitcoin, que o Bitcoin é muito mais descentralizado. E outra questão é a questão da imutabilidade do Bitcoin. A gente tem no máximo 21 milhões de unidades de Bitcoin que podem ser minerados, e quando a gente compara, por exemplo, com o SLP, que é um token de utilidade do jogo Axie Infinity, para quem conhece aí, era a criptomoeda, e aí ainda é a criptomoeda que pode ser minerada aí jogando o jogo. A questão aí dessa moeda é que não existe limite máximo de emissão, e conforme novos jogadores vão minerando essa moeda, como vocês podem ver aqui nesse gráfico de inflação aqui da moeda, então quantidade gerada em vermelho aqui do SLP e quantidade queimada em amarelo, quando a quantidade gerada em vermelho do SLP supera a quantidade
queimada em amarelo, a gente tem uma queda no preço, que é exatamente o que aconteceu, né? Como eu falei no último vídeo, o preço de qualquer ativo é definido pela oferta e demanda, e diferente do Bitcoin, em muitas criptos não tem uma oferta máxima limitada, como por exemplo a Dogecoin, né, que é uma meme coin também. E outra coisa também que deve ser levada em consideração é o pre-mining, ou seja, a quantidade de moedas que a equipe fica durante o projeto, né? Isso pode acontecer com vários outros projetos que foram criados aí, que geralmente tem uma equipe de marketing, então é muito menos descentralizado do que o Bitcoin e, portanto, o Bitcoin é muito diferente aí de todo o mercado. Por isso eu recomendo para quem está entrando agora estudar primeiro o Bitcoin, depois, se for do interesse de vocês, expandir o conhecimento. E outra coisa que é interessante é que o Bitcoin ele passa por períodos de halving. Então eu cliquei aqui no Bitcoin no CoinMarketCap, vou maximizar o gráfico e aqui vocês podem ver o gráfico preço do Bitcoin ao longo do tempo, né? Eu vou colocar aqui todo o período, vou maximizar novamente para que vocês possam ver os períodos de halving, os ciclos do Bitcoin que geralmente duram 4 anos. Por que os ciclos do Bitcoin geralmente duram 4 anos? Oferta e demanda, a gente sabe que nos períodos de halving as recompensas dos mineradores caem pela metade, ou seja, a oferta do Bitcoin, né? A emissão do Bitcoin é diminuída pela metade, e isso impacta no preço do Bitcoin. Então, estamos aqui no dia de hoje, então em 2022, mês 8, e vamos voltar um pouco no tempo para que vocês possam ver esses ciclos. Então aqui a gente teve um período de alta do Bitcoin. No longo prazo, o preço, pelo menos historicamente, está sempre crescendo, mas passamos por esses períodos aí de máximas históricas e períodos de baixa no preço do Bitcoin. É sempre mais interessante comprar nos períodos de baixa, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente teve um pico de preço em 2021 e voltando aqui um pico de preço em 2017, voltando um pouco mais ali próximo de 2013 e assim por diante, né? O gráfico aqui acaba, mas a tendência, pelo menos até agora, permanece constante. E sempre que temos um pico de preço no Bitcoin, ou seja, um momento de alta no preço do Bitcoin, temos novos projetos surgindo, como por exemplo agora os novos projetos da vez foram as moedas dos jogos, que surgiram aí com bastante força nos últimos meses e no ano passado. Também, anteriormente, tivemos o período aí, a febre das ICOs, que era, né, a oferta inicial de novas criptos, então, novamente, novos projetos surgindo, mas o Bitcoin permanece, por isso que é tão importante estudar e saber a importância do Bitcoin e, mais do que isso, os problemas no qual o Bitcoin se propõe a resolver. E para quem quer mergulhar fundo no assunto sobre qual problema que o Bitcoin se propõe a resolver, eu recomendo 2 livros mais focados em economia, que é a Desestatização do Dinheiro, do Hayek, e também o que o dinheiro fez, aliás, o que o governo fez com o nosso dinheiro, do Rothbard. Recomendo bastante. Aqui tem também um livro que eu recomendei no início do vídeo, Bitcoin, a moeda digital, do Fernando Urrich, que tem disponível gratuitamente na internet aí, caso vocês queiram ver o PDF. Mas então, para fechar, vamos dar uma olhada final nesse ciclo de preço do Bitcoin e falar sobre quais as perspectivas aí para as próximas semanas e meses. Então, o Banco Central dos Estados Unidos continua com a perspectiva de alta na taxa de juros. A inflação nos Estados Unidos foi um pouco mais baixa do que o previsto, mas ainda continua alta, então a gente viu o preço do Bitcoin subindo, né? Esse gráfico aqui está em reais, então subindo aí de cento e poucos mil reais para 123 mil reais, mas com o aumento da taxa de juros podemos ver novas correções aí no mercado, então é um momento de atenção aí para novos aportes, mas lembrando sempre que quanto mais barato o preço, quanto mais baixo o preço, melhor é para aumentar a exposição ao ativo para quem pensa aí no longo prazo. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, novamente, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, mande esse vídeo para aquele seu amigo que está começando agora no mercado e que quer entender mais sobre o tema. Vou ficando por aqui, vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço a todos.